Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Jornal das 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. A depressão Cláudia provocou mais de 2.000 ocorrências em Portugal continental até ontem à noite. A tempestade dirige-se agora para o sul. Os distritos de Setúbal e Faro estão sob aviso laranja. 2 mortes, um ferido ligeiro, 4 pessoas desalojadas, inundações um pouco por todo o país e escolas fechadas. É o que indica o mais recente ponto de situação das autoridades, num total de 2.100 ocorrências até às 9 da noite de ontem. A região de Lisboa e Val do Tejo foi a mais afetada nas últimas horas, com mais de metade das ocorrências. Contactada há pouco pela Rádio Observador, fonte oficial da Proteção Civil remete um novo balanço para as 7h30 da manhã. A depressão Cláudia continua a dirigir-se para sul. Hoje, os distritos de Setúbal e Faro estão sob aviso laranja durante a parte da manhã. Todos os outros distritos do continente mantêm-se sob aviso amarelo. A chuva, vento forte e agitação marítima devem manter-se até segunda-feira, com o dispositivo da Proteção Civil em nível 2 de prontidão. Este vai ser um dos temas em destaque nesta edição das Manhãs 360 da Rádio Observador. O Presidente da República pede espírito de concertação social em torno da reforma laboral. Com a greve geral marcada para 11 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa apela ao diálogo. Entre governo, partidos e parceiros sociais, o Presidente da República diz que ainda há tempo para se ponderar e chegar a acordo sobre as alterações à lei, mas para isso pede mais flexibilidade a todos. O mais importante é saber como é que se cria um ambiente de concertação social. Não tanto para travar a greve, mas para encontrar um caminho relativo à tal lei que vai ser debatida no Parlamento. Penso que esse é que é o grande objetivo. Eu sempre fui defensor da concertação social, com outro governo, com este governo, com leis as mais variadas, as situações mais variadas. Espero que haja espírito de concertação social, haja espírito de diálogo entre os partidos e que se encontre uma solução, seja aquela que corresponda ao máximo consenso possível. Declarações do Presidente da República ontem à noite à saída de uma iniciativa do Comitê Olímpico de Portugal, em Lisboa. Marcelo falou ainda sobre a lei da nacionalidade que o PS enviou para apreciação no Tribunal Constitucional. Os socialistas pediram uma fiscalização preventiva ao conjunto de diplomas que prevê a criação de uma pena acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves. O Presidente diz que vai esperar pela decisão dos juízes. Não vi ainda o pedido, não sei qual é o fundamento. E agora o papel do Presidente em relação a essa lei é de esperar que o Tribunal Constitucional, a pedido desse número de deputados, talvez são 50, que agende essa matéria, distribua, se pronuncie sobre a matéria e depois envie ao Presidente da República. Se entender que é inconstitucional, o Presidente da República é obrigado a vetar. Se não se pronunciar, quer dizer, não entender que é inconstitucional, o Presidente da República aí tem um prazo para eventualmente ponderar politicamente a lei. O Presidente da República a explicar que vai aguardar agora pela decisão do Tribunal Constitucional. 30 personalidades assinam esta manhã um manifesto que pede os centros de saúde de volta e avisam que medidas como a linha SNS 24 estão a deixar os utentes sem resposta. E a acabar com os cuidados de proximidade. Este manifesto, que é hoje revelado pelo Diário de Notícias e o público foi lançado pela Fundação SNS, considera que o conceito de centro de saúde, criado há 50 anos, deixou de existir, foi substituído pelas chamadas unidades de saúde familiar, que não dão as mesmas respostas. No texto publicado na imprensa, defende-se que as novas medidas para o setor, como a centralização do acesso na saúde através da linha SNS 24, estão a desestruturar os cuidados primários e a quebrar a relação de confiança entre os profissionais de saúde e o utente. Entre os signatários que subscrevem esta declaração estão nomes como o de Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, a antiga Ministra da Saúde Maria de Belém, o investigador Manuel Sobrinho Simões
eleições ou o padre Vítor Melícias. Dizem que este pretende ser um grito de alerta. E falamos agora das eleições presidenciais. Eduardo Barroso, apoiante de Luís Marques Mendes, afirma que Gouveia e Melo não tem competência para Belém e alerta para a falta de experiência política do almirante. Eduardo Barroso, médico cirurgião, descreve-se como um eleitor fiel do PS, mas nestas eleições presidenciais é mandatário da Distrital de Lisboa de Marques Mendes. A entrevista na Vichy Soares, aqui da Rádio Observador, destaca o currículo e experiência do ex-líder do PSD e, em sentido contrário, aponta à falta de experiência de Gouveia e Melo. Que eu acho incompetente para o cargo, mas seria a mim incompetente. Quer dizer, não estamos a falar de um insulto, estamos a falar de uma análise. Acha que ele não tem o tal currículo mínimo? Claro que não tem, porque ele vai ter que ter uma assessoria que vai ter vários presidentezinhos com ele para poder ser presidente. Ele fez um grande trabalho. Foi o que o tornou notório. Ninguém sabia quem era o presidente. Task Force de vacinação. Task Force de vacinação. Eu fui vacinado, vi lá as coisas, que funcionou bem e tal. Acho que aquilo podia ter sido feito por aqueles gestores dos supermercados, está a ver? Porque eles garantiram sempre a comidinha, mesmo durante a pandemia, já viu, havia a carninha, havia o peixe, só não havia o papel higiênico, eu nunca percebi muito bem porquê. Eduardo Barroso, em entrevista na Vichy Soares da Rádio Observador, sobre António José Seguro, diz que preferia que tivesse ficado afastado da vida política. Já enquanto médico, Eduardo Barroso recusa alongar-se sobre a continuidade da Ministra da Saúde, mas confessa que deu um conselho a Ana Paula Martins, disse-lhe, pense na sua saúde. Continuamos a falar das eleições presidenciais. No Sob Escuta de hoje, recebemos o candidato a Belém, apoiado pelo livro, Jorge Pinto, numa entrevista para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. O diretor executivo da CNN Portugal foi denunciado por alegadamente favorecer funcionários da estação em função da orientação sexual. Frederico Roque de Pinho foi alvo de várias queixas no canal de denúncias da empresa. As queixas foram apresentadas por vários funcionários da CNN Portugal, foram consideradas suficientemente sólidas para dar origem a uma investigação interna. O Observador apurou que quem fez as queixas alega que o diretor executivo escolhe frequentemente homens homossexuais para cargos e tarefas de maior destaque dentro da CNN. As denúncias foram investigadas. Frederico Roque de Pinho esteve ontem reunido com a administração da Média Capital para falar sobre o caso. Entre as hipóteses em cima da mesa chegaram a estar um acordo para uma desvinculação da empresa, uma eventual suspensão como medida provisória, a destituição das atuais funções, mantendo-se Frederico Roque de Pinho na Média Capital, ou mesmo o despedimento. O Observador confrontou Frederico Roque de Pinho com as informações sobre o processo por discriminação de funcionários. E na resposta, o diretor executivo garante que desconhece qualquer processo e assegura que se mantém em funções. Frederico Roque de Pinho recusa também ser julgado na imprensa e revela que prolongou o período de férias que devia ter terminado na quarta-feira. As queixas foram feitas através do canal de denúncias que a CNN tem à disposição dos funcionários. É um instrumento obrigatório por lei desde 2022. E este é o artigo em manchete, a esta hora no site do Observador. Agora são 7h07. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? António Costa tem pedido com insistência ao Ministério Público para consultar o processo da Operação Influencer, mas o acesso tem sido sempre recusado. De acordo com o Expresso, o Ministério Público justifica a recusa com o facto do processo estar em segredo de justiça. O pedido está a ser feito há mais de um ano pelo antigo Primeiro-Ministro, já lhe foi recusado 4 vezes. A Rússia voltou a lançar um ataque em larga escala contra Kiev. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas. O lançamento de drones e mísseis provocou vários incêndios na capital da Ucrânia. As autoridades alertam que pode haver falhas de energia nas próximas horas. A BBC pediu desculpa a Donald Trump devido à edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, em causa um discurso de 6 de janeiro de 2021, antes da invasão do Capitólio. A BBC admite que a forma como foi editado deu a entender que Trump estava a apelar a ações violentas. Ainda assim, a estação britânica recusa que haja fundamento para um processo de difamação. Os advogados do presidente dos Estados Unidos ameaçaram processar a BBC em mais de $1.000 milhões. Portugal adiou a oportunidade de garantir já o apuramento para o Mundial de 2026. A seleção nacional perdeu em Dublin frente à Irlanda por 2-0, num jogo em que Cristiano Ronaldo foi expulso. O selecionador nacional, Roberto Martínez, fala num jogo em que tudo correu mal. Portugal vai receber a Arménia já no domingo no Estádio do Dragão e se vencer, aí sim pode, ou melhor, consegue mesmo o apuramento para o Mundial do próximo ano.
Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.